Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é sobre funções da linguagem, mas para isso precisamos retomar sobre os elementos pertencentes a um ato comunicativo. Vamos nos basear numa comunicação que ocorre, por exemplo, em sala de aula. Este ato é composto pelo emissor, no caso o professor, que está explicando o conteúdo, ou seja, transmitindo uma mensagem para os receptores, que são os alunos. Para o professor falar com o aluno, é preciso que utilize um código, conhecido por todos. No nosso caso, a língua portuguesa, através da linguagem verbal. Temos outros exemplos, como gestos, sinais, cores e etc. Para que esse código se propague, é preciso de um meio físico para transmitir a mensagem. Quando o professor está explicando o conteúdo, ele utiliza a voz. E o conteúdo que está exposto no quadro se utiliza do próprio quadro. Portanto, a voz e o quadro são exemplos de canal. Toda mensagem ocorre dentro de um contexto ou referente. Neste exemplo dado, o contexto é a sala de aula, em que o professor está dando uma aula. Assim, para comunicar-se, o indivíduo faz uso da linguagem. A forma como cada um se expressa, de acordo com o texto que constrói e para quem ele quer transmitir, se refere a uma função de linguagem. Ou seja, conforme o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar no recebedor, utiliza-se uma função de linguagem. Vou dar um exemplo como isso funciona. Imaginem que o texto é um palco de teatro, em que a iluminação incide em um ator. Agora, imagine que cada elemento da comunicação é um personagem. Desta forma, ora a luz ilumina o emissor, ora ilumina o receptor, e assim por diante. A luz incide em cada elemento de maneira variável, dando ênfase a cada um. Quando você lê uma poesia romântica, a ênfase está no emissor, em que este mostra uma subjetividade, ou seja, a ênfase está nele mesmo. Neste caso, utiliza-se a função emotiva ou expressiva. É quando o emissor prioriza falar de si mesmo ou de suas emoções, opiniões. Outra função é a fática, que se manifesta mais pontualmente em diálogos. É o recurso usado para iniciar um canal. Exemplo: quando o professor pede para o aluno prestar atenção no conteúdo. Outro exemplo é sobre atender ao telefone e normalmente se fala alô ou oi para se iniciar uma conversa. Também quando se encerra essa conversa, se despede com um tchau ou com abraços. Ao se transmitir uma mensagem, dando ênfase ao receptor, chamamos de função apelativa ou conativa, mas não confunda essa expressão com conotativa. A primeira é sinônimo de apelativa, já a segunda se refere a uma linguagem figurada. Bom, um exemplo dessa função é a propaganda, que tenta estimular o receptor a comprar um produto ou uma ideia. E quando se tem um texto que fala dele mesmo, em que o foco é a própria linguagem ou o código dele. Um exemplo dessa função, que se chama metalinguística, é quando um pintor pinta uma tela em que retrata a ação de pintar. Agora, quando se pretende transmitir uma mensagem de forma criativa, de maneira mais impactante, fazendo uso de linguagem figurada, usando uma sonoridade ou até mesmo associando uma palavra a uma imagem, temos a função poética ou estética. Um exemplo disso é a música. O importante é transmitir a mensagem, que é o foco da comunicação, de uma forma bem criativa. E sobrou o último elemento, que é o contexto. Esta função trabalha com a informação, o assunto. Ela se chama função referencial, transmite dados da realidade. O único objetivo é informar de forma clara e objetiva. Bom, mas essa foi apenas uma síntese da matéria.
não termina aqui. Vamos dividi-lo em 2 etapas para facilitar a aprendizagem. Portanto, fiquem ligados, que em breve tem mais.